E só para a gente se situar, olha lá, a gente vem numa sucessão, irmãos, eu estou dizendo que é uma série, por quê, irmão? Porque surgiu de repente, né, essa série no coração, e por acaso eu comecei a pregar, eu dei a primeira mensagem sobre quando Deus, né, eu tinha que colocar ali assim, ó, 3 pontinhos, né, e embaixo, aí eu coloco, depois eu faço isso, porque a gente vem numa sucessão, às quartas-feiras, de quando Deus, e aí a gente vem quando Deus, e aí a gente vai falando sobre determinados assuntos, amém? E hoje o nosso tema é quando Deus escolhe. E eu vou de antemão, já vou dizer para você, olha aqui para mim, olha aqui. Olha, como diz um pastor amigo meu, olha na bolinha dos meus olhos verdes, azuis. Olha aqui para mim, ó. Deus escolheu você. A princípio eu vou te dizer, você pode correr para onde você quiser. Sabe, você pode fugir. E vou te dar um conselho, não faz parte da mensagem, mas vou te dar um conselho. Foge mesmo. Que você vai ver a pisa que Deus vai dar a você, que nem Ele deu em Jonas. E eu lembro que eu preguei aqui um tempo atrás, olha que interessante, irmão. Jonas fez tudo errado e Deus não trocou o profeta porque Jonas fez tudo errado, porque Jonas decidiu fugir. Deus não trocou o profeta por isso. O Jonas está fugindo, que decisão feia, hein, Jonas? E eu não quero mais você. Não. Deus tinha escolhido Jonas. Deus não trocou o profeta porque o profeta decidiu fugir. Então, antes de qualquer coisa, eu quero que você guarde no teu coração. Deus, Ele não vai abrir mão de você. Agora, se tiver que dar uma surra em você, Ele vai dar. Se é que já não está dando. Pastor, tempestade, vento, para tudo. Não sei o que está acontecendo na minha casa, não sei o que está acontecendo na minha vida, não sei o que está acontecendo nas minhas finanças, não sei o que está acontecendo com meus filhos. Pastor, o que está acontecendo? Olha para mim, ó. Deus enviou uma tempestade para corrigir o curso da vida de Jonas, para corrigir o curso da sua vida. Irmão, eu creio. Você crê que Deus faz isso? Eu creio, irmão. Porque a gente tem às vezes a ideia de um Deus, né? Ursinhos carinhosos. E não é, irmão. Nosso Deus não é um ursinho carinhoso. Nosso Deus é Deus. E se for preciso enviar uma tempestade para trazer você para a rota, Ele vai fazer. E talvez esteja fazendo, sua vida esteja um turbilhão, a minha talvez está um turbilhão, exatamente para Deus alinhar, colocar a gente, mostrar para a gente a rota. Ó, é aqui que eu quero você, eu escolhi você e não tem jeito para um escolhido. Irmão, esse dia eu estava vendo uma moça num podcast falando, e ela liberou essa frase, e eu achei interessante. Ela diz assim, ó, para quem é escolhido não tem opção, irmão. Vamos tentar? Para quem é escolhido, um pouquinho mais de ânimo, vamos lá. Eu estou desanimado porque você não tem jeito, né? Mas vamos lá, para quem é escolhido, fala para alguém aí, ó, não tem opção, irmão. Tem jeito, irmão. Agora, eu vou te dizer, irmão, você que decide como vai ser. Se vai ser em paz e amor, se vai ser em obediência ou se vai ser em pisa. Você que decide. Aí não é comigo, é com você, amém? Mas eu quero dizer para você que com certeza Deus te escolheu para alguma coisa. Você é o escolhido de Deus. E a nossa conversa da noite é isso, quando Deus escolhe. Primeiro eu vou ler um texto, a gente vai trabalhar um pouquinho ele, e depois eu quero tirar aqui com vocês 3 questões muito importantes que nós precisamos entender nisso. Primeiro, 1 Samuel capítulo 16, versos 6 e 7, diz assim: E sucedeu que, entrando eles, no plural,
viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. São maneiras diferentes. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Agora, porém, o Senhor olha para o coração. Vamos fazer uma oração? Feche os olhos. Pai, estamos diante do Senhor, eu sou grato. Deus, eu sou grato por essa série que nasceu sem pretensão nenhuma, Deus. Nasceu do acaso, não, do acaso também não, Senhor. O Senhor tinha um projeto, mas não era um propósito meu. E eu sei, Deus, que o Senhor iniciou todo esse projeto para falar com a gente. Por isso eu peço que pessoas sejam impactadas, corações sejam impactados, que nessa noite, Deus, sejam aqui os presenciais, os de casa, e sejam alcançados, tocados profundamente. Deus, sei que as nossas vidas não será a mesma a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu creio e agradeço ao Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de tudo, deixa eu explicar o que está acontecendo nesse texto. Assim, basicamente duas coisas, né? Eu estou falando no básico, tá? Não dá para a gente aprofundar muito, porque senão o nosso horário excede. Mas no básico a gente pode entender duas coisas no capítulo 16. Primeiro é a rejeição de Deus em relação a Saul, que foi o primeiro rei. Se você pegar o verso primeiro, você vai ver isso claramente. O Senhor dizendo para o Samuel: Samuel, por que você está chorando por Saul? Por que você está chorando por ele? Olha lá, ó. Até quando, disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó? Irmão, só para você entender, o Samuel passou a noite chorando por Saul, mesmo sabendo que o Saul era quem era. E mesmo sabendo que Saul era quem ele era, Samuel, como profeta, como sacerdote, homem de Deus, ele passa a noite chorando e orando por Saul. Senhor, tem misericórdia, Senhor, não esquece Saul, Senhor, ajuda ele, Senhor, coloca ele nos trilhos. E eu fico imaginando o choro, a angústia, a dor do Samuel. Eu fico imaginando o Samuel chorando, irmão, na madrugada por esse homem. Senhor, não rejeita ele, Senhor, não manda ele embora, Deus. E Deus chega no final da noite, na manhã, e diz assim: até quando você vai ter dó? Irmão, escuta isso, não faz parte da mensagem, mas você sabe de uma coisa? A gente toma alguns caminhos que não é um caminho de Deus, como por exemplo, a gente às vezes tem dó de gente que você não pode ter dó. Infelizmente, irmão, eu tenho dito isso alguns cultos aqui, e eu creio que é Deus que trabalha no nosso coração, dizendo o seguinte: olha aqui para mim, ó, nem todo mundo que diz que quer ajuda, quer ser ajudado. Não é? Irmão, esses dias eu estava ouvindo um pastor falar, sabe, para mim não faz sentido. Eu amo muito o pastor, eu acho que ele é um dos melhores pastores que nós temos no nosso país, não é? Assim, amo muito, gosto muito das pregações, mas é aquela coisa, né? Todo pastor vai ter uma divergência de outro pastor, e eu não sou diferente. Com certeza tem gente que pensa totalmente diferente de mim, ou algumas coisas pelo menos diferentes de mim, assim como eu penso também de algum outro pastor. Pastor é bênção, homem de Deus, um cara teológico, um cara cristocêntrico, um cara que prega o evangelho, mas que eu não concordo nesse tipo de visão. Ele diz assim que você tem que ajudar todo mundo independente. Irmão, eu não acredito nisso. Por quê? Porque como é que se ajuda alguém que não quer ser ajudado? Até quando? Porque se você parar para reparar, e é importante que você entenda isso, porque olha aqui para mim, porque todo mundo que diz que quer ajuda, já foi ajudado.
Então você diz assim, pastor, mas eu tenho que ajudar? Olha para mim, eu acho que a pergunta não é se você tem que ajudar, eu acho que uma pergunta que nós precisamos ter e refazer é, até quando eu ajudo? Entende? Porque ajudar, a gente tem que ajudar todo mundo. A pergunta não é se você tem, a pergunta eu acho, irmão, pelo menos é a minha visão, se eu tiver errado, o Senhor me corrija, né, ou alguém me corrija, eu aceito correção, eu tenho um coração ensinável, eu sei disso, né, me corrija, mas é a ideia que eu tenho, sabe, que não é se eu tenho que ajudar todo mundo eu tenho. A pergunta que cabe é até quando? Porque essa é a questão entre Deus e Samuel. O Senhor diz assim, olha, não é cuidar, não é ter dó de alguém. Você pode ter dó, a questão é até quando você vai ter dó? Irmão, um exemplo que eu vou dar. Às vezes é um cara, por exemplo, nas drogas. Irmão, eu já conversei com pais, pastor, eu já passei por 20 clínicas, coloco, pago, ele foge, 15 dias ele foge. Puxa, olha para mim, você acha que eu não tenho dó de um cara nessa situação? Muita dó, e se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. A questão é, até quando eu vou ficar ajudando alguém que não quer ser ajudado? Até quando eu vou orar por alguém, né, para que esse alguém mude, se ele não quer ser mudado? Entende isso, irmão? Ah, pastor, mas claro, eu vou abrir um entre parênteses aqui só para a gente deixar isso um pouco mais profundo. Olha aqui, pastor, mas ele disse que quer. Olha aqui para mim, ó. Ele disse, mas e o comportamento? Porque, irmão, eu ouvi essa frase uns dias atrás de um rapaz, de um irmão da igreja, falou assim, pastor, falar até papagaio fala. E ele tem razão, irmão. Porque tem gente que vira para você e diz assim, eu quero mudar. Mas quando você olha para o comportamento, nenhum comportamento de mudança. Você não enxerga no comportamento dele o querer mudar. Então a pergunta não é se eu tenho que ter dó, se eu tenho que ajudar. A pergunta é, qual é a pergunta? Até quando eu tenho que ajudar? Até quando eu tenho que ter dó? Então Deus vira para ele assim, olha, eu tenho dó de Saul. A questão é até quando você vai ter dó? Até quando você vai ficar ajudando ele? Até quando você vai estender a mão? Até quando você vai ficar massageando o ego? Até quando você vai continuar dessa maneira? Então Deus vira para ele e diz assim, olha, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Então a primeira questão aqui, básica, que nós precisamos ver é que a gente vai perceber Deus rejeitando Saul. Parece ruim, mas é uma verdade que não dá para ser negada, irmão. Deus está dizendo para ele, eu rejeitei Saul, eu não quero mais Saul. Olha que interessante, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E aqui tem um segundo ponto, irmão, olha aqui, o primeiro, ele rejeita o Saul, ele abre mão de Saul e diz assim, eu não quero mais, ele não pode mais reinar em Israel. Senhor, mas e agora? Calma, Samuel, eu já tenho outro escolhido, já tenho alguém separado, amém? Esse outro alguém era Davi. O que acontece, irmão? Mas é interessante que Deus não diz para ele o nome, não dá nome, ele só diz a casa, ele diz assim, vai até a casa de Jessé, porque dentre os filhos dele eu tenho alguém separado, alguém que eu vou usar a expressão de hoje, escolhi. E vai Samuel, irmão, Samuel vai, ele entra, no verso 6, Samuel é impactado por aparência, amém? Irmão, olha aqui para mim, geralmente a gente é muito impactado por aparência, e geralmente a aparência pega muito na gente também. Por quê? Porque quando olhamos para o espelho, nem sempre parece.
E é claro, irmão, olha para mim, eu não estou falando de beleza, a ideia não é essa hoje, amém? Porque aqui todo mundo é lindo aqui. Hã? Eu não estou falando de aparência, mas eu estou falando, por exemplo, irmão, tem gente que ao olhar para o outro enxerga muita coisa. Nossa, fulano é bom, o cara é inteligente, a fulana, a gente consegue ver nas pessoas muita coisa que muitas vezes a gente não consegue ver na gente mesmo. E de fato, irmão, eu falo para você, eu não posso mentir para você. De fato, irmão, às vezes a gente não parece muito. Por exemplo, irmão, já aconteceu isso comigo, de pessoas falarem muito de mim em casa ou no trabalho. Nossa, o meu pastor Eduardo. Aí a pessoa cria uma imagem do Eduardo. Aí você convida ela para vir na igreja, ela vem na igreja. Aí quando ela vê o Eduardo, ela... Esse aí? Porque na mente dela, grandão, senhor, cabelos grisalhos, terno, gravata. Aí chega aqui, tênis, calçadinho, camiseta. Bonito desse jeito, novo. Não vi nenhum amém aqui, nem para me ajudar vocês, né? Nem para me ajudar, dar uma força para mim. Mas tá bom, estou sozinho, Senhor, né? Mas brincadeira, irmão, mas é uma ideia. Já teve gente que conversou comigo, diz assim, pastor, a fulana fala tanto, o fulano fala tanto do senhor, que eu imaginei. Aí quando eu cheguei e vi, eu achei que era um senhor, cabelos grisalhos, bigode, barba, né? Aí chega eu, irmão, hoje até não tanto, né? Hoje eu já não faço tanta barba, às vezes deixo a barba por fazer, já não tenho mais esse negócio, né? Mas antigamente, não, irmão, por obrigação de ministério, tinha que estar lisinho. Tinha que raspar, não podia ter. Então as pessoas olhavam e diziam, carinha de novo, menino. Um dia vocês chegam. Sabe, às vezes, e aí eu já encontrei com ele e disse, nossa, pastor, eu achei que o senhor, né, 1,90 m, né, cabelos grisalhos, barba, terno, gravata. E aí, irmão, e não era. Por quê? Porque o que eu quero que você perceba, irmão, que muitas vezes é a ideia que a gente tem da gente. A gente olha, irmão, é muito comum dentro da igreja a gente escutar de irmão assim, irmão, Deus tem um ministério para você. Eu não, eu vou pregar, pastor, imagina, não tenho condições. É porque você olha para a aparência. Sabe, tem muita gente que olha para si mesmo e o que ela vê nela mesma, ela não gosta. Isso precisa ser mudado. Por quê? Porque Deus não trabalha dessa forma, não é a maneira como o céu escolhe, como Deus escolhe, irmão. Samuel vê assim, quando Samuel entra na casa de Jessé e diz assim, olha, Deus me manda ungir um dos seus filhos rei, traz os meninos, deixa eu ver quantos são, irmão, passa, o primeiro que entra na sala é um rapaz chamado Eliabe, no verso 6, e sucedeu que entrando eles, os meninos, viu a Eliabe e diz, irmão, ele botou os olhos em Eliabe, ele não esperou os outros, ele não deu nem chance para os outros, dizendo, é ele, e a Bíblia diz que certamente, olha, perante o Senhor, ele corre ungir o Eliabe. Por quê? Porque Samuel estava motivado pela aparência, por aquilo que ele via, irmão. Hoje nós vivemos num mundo assim. É claro que eu não posso generalizar, irmão, porque assim, em tudo hoje, claro, irmão, a aparência, estou falando aparência física, é importante. Por exemplo, como é que você coloca alguém trabalhar numa loja, né, mal vestido? E eu não estou dizendo roupa cara, nada disso. Eu estou falando, irmão, a roupa pode ser barata, ela pode não ser de marca, mas limpinha, bem passada. Irmão, é outra coisa. Aparência é importante? Olha aqui para mim. Eu não acredito, irmão, hoje lendo o texto, eu não acredito que Deus está dizendo, aparência não serve para nada. Não é isso.
Talvez o que Deus esteja tentando dizer assim, olha, a aparência é importante, mas mais importante que a aparência é o coração, porque também não adianta estar engomadinho e o coração ruim, irmão, peludo, não é? Porque às vezes está lá, irmão, na loja, engomadinho, é o mais chique dele, mas é o mais traiçoeiro. O coração ruim, sabe, maldade no coração. Então, o que eu acredito é que a aparência, ela é importante, mas não deve ser mais importante que o coração. Então, hoje nós vivemos num mundo onde as escolhas são feitas por, olha que interessante, aparência, currículo, influência e posição social. Bom, até na igreja tem isso. Por exemplo, tem um pastor que, assim, particularmente é um dos pastores, irmão, que eu mais gosto de ouvir. Acho que dos pastores que eu amo, acho que ele é o primeiro. O nome dele é John Bevere. Ele é um americano. Né? E assim, ele tem pregações maravilhosas, uns ensinamentos maravilhosos. Irmão, e ele fala, por exemplo, de igrejas que ele passava, por exemplo, nos Estados Unidos, tem igrejas que o cara que cuida do estacionamento é juiz federal dos Estados Unidos. E o cara trabalha lá no estacionamento. Ele não está em cima do altar. Mas no Brasil, e desculpa, irmão, terrivelmente, no Brasil, a posição social do cara dita onde o cara vai trabalhar dentro da igreja. Então, se o cara é médico, se o cara... E isso não é só por força do pastor, também, pastor, a igreja está contaminada com isso, mas também é por força das próprias pessoas. Mas eu sou médico, eu vou ficar na portaria? Vai, se você é chamado para estar lá, você vai estar lá. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmão, ninguém é feliz fora do plano de Deus. Você pode escolher o cargo na igreja. Você pode escolher, mas escute o que eu vou te dizer. Você vai exercer, e talvez com a melhor maneira que você pode exercer, com muita maestria você vai exercer, mas você nunca será feliz. Por quê? Porque você não é chamado para aquilo. Porque infelizmente, currículo social, posição social, no nosso país dita o lugar, a aparência de, pastor, mas a irmã simplesinha, a irmã simplesinha pode ser a mulher que vai pregar, o cara que vai pregar, que vai trazer a palavra, irmão, porque não é a aparência importa. É claro, irmão, olha para mim, não posso ser leviano, pastor, o senhor coloca em cima do altar, nós fomos, nós viemos, não, tem que crescer, porque nós pastores não podemos falar só para um grupo de pessoas, nós não falamos só com pobres, nós falamos com ricos, nós precisamos salvar rico, milionário, o pobre, o mendigo, nós precisamos salvar todo mundo. Então a linguagem, ela é importante, mais importante não, que também não adianta você saber falar 5 línguas e coloca o cara para pregar, não sabe nada. Porque tem cara, irmão, o cara é poliglota, pastor, falo 5 línguas, não pode estar em cima do altar. Amém? Nós precisamos ter, irmão, um equilíbrio entre a aparência, e sabe, mas entre um coração também, por quê? Porque, irmão, eu não sei se eu estou errado, uma hora nós conversamos, se eu tiver, eu prometo, eu volto aqui, subo aqui e falo com você sobre isso, mas para mim, a escolha do Davi foi pelo coração, amém? A gente tem isso muito claro, mas, por outro lado, irmão, eu tenho parado assim para perceber que Deus não chama as pessoas só pelo coração. Amém? Deus chama por outras qualidades também. Mas aqui Deus queria alguém com coração. Tudo bem? Olha que interessante. Nós vivemos hoje num país, num mundo, numa sociedade onde a aparência, infelizmente, é mais importante que um coração. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele não segue os critérios humanos.
Não é, o céu não escolhe isso, irmão. Por isso, aqui você vai ver Samuel errando e sendo, irmãos, confrontado no verso 7. Olha o 7, eu estou chegando lá, estou só preparando você. No 7, irmão, no verso 7, põe para mim o 7 aqui, fazendo um favor. Isso, olha lá. Porém, o Senhor disse a Samuel, agora Deus vai virar para o Samuel, vai repreender o Samuel, dizendo assim, ó, não atentes para a sua... Oh, calma um pouquinho. Ah, mas pastor fulano, aparência. É legal, que bacana, que bom. Olha para mim aqui, olha para mim. Ó. Aparência, um ponto positivo, mas não são todos os pontos. Legal, rapaz, para trabalhar na minha loja, para trabalhar no meu comércio, puxa, para estar comigo. Cara, um ponto, está com um ponto aí na frente. Só que é só isso? Não, ele diz assim, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, nem para o tamanho dele, irmão, seja fisicamente, ou seja também aqui em qualquer outra área. Por quê? Porque às vezes a gente escolhe alguém por causa da altura dele. Não, pastor, mas esse cara é desembargador do desembargador, pastor. Esse cara, e daí? Que a altura dele, o tamanho dele? Talvez vai ser um problema para a sua vida. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo, irmão, olha aqui, de mulher que casou com um cara porque o cara tinha dinheiro. Quantas mulheres, irmão, não são infelizes por isso? Porque o cara tem um status social, porque com esse cara eu vou fazer, e não é só a mulher não, tem homens também, irmão, que casam com mulheres, não é feliz. Por quê? Porque a altura, o status que ele está, é mais importante para ele do que outras coisas. Então o Senhor está dizendo assim, ó, não olhe, não atente, para quê? Só para a aparência, nem só para a sua estatura, o seu tamanho. E aí o Senhor vai dizer assim, ó, por quê? Porque no final ele diz assim, ó, o tenho rejeitado, não é isso que eu quero. Não é isso que eu estou procurando. Não é isso que eu escolho. Então ele diz assim, ó, porque o Senhor não vê como vê um homem, irmão, e é fato, Deus não vê como a gente, Deus não enxerga como a gente, Deus enxerga de forma diferente. Ele diz assim, ó, pois o homem vê o que está diante dos olhos, a gente olha só por fora, o status, a capa, porém o Senhor olha para onde, irmão? Deus não vê só a capa, Ele não vê só por fora, Ele não vê, irmão, só o que você tem por fora, Ele vê também o que você tem por dentro, o coração. Quais são as suas intenções? A comunidade, irmão, pastor, como é que faz para trabalhar? Eu observo, eu fico observando vocês não têm ideia, mas eu observo, irmão. Tem gente que fala assim, pastor, eu quero ser voluntário aqui. Aí eu fico olhando o papel de bala, ele passa, pisa em cima e não pega. Você quer ser voluntário aqui? Não quer nada, irmão. Se você quisesse, você... Porque Davi era rei sem ser rei. A Bíblia diz que sem ser rei, ele já entrava e saía com aqueles homens, ele já guerreava com aqueles homens. Tem gente que espera estar no voluntariado para poder, não, pastor, o dia que eu virar voluntário, eu chego aqui meia hora antes. Amém. Aí você vai ficar esperando virar para chegar meia hora, e eu vou ficar esperando você chegar meia hora para depois virar. Vamos ficar nessa pé de guerra, vamos ver. Porque tem gente assim, irmão, que ele acha que precisa estar no cargo para ele ser. Olha para mim, ó, irmão, ninguém precisa estar no cargo para ser. Ele já é sem estar no cargo. Irmão, olha aqui, quem tem empresa, a dica. Pastor, preciso de uma gerente. Então olha uma gerente que é gerente sem ser gerente. Pastor, a menina chega primeiro que a gerente, trabalha mais do que a gerente. Você vai ver, irmão, ela é uma gerente que não é gerente, mas que pode ser uma gerente. Entendeu? Estou filosofando hoje. A gente percebe, irmão, era o que acontecia com Davi. Por que Deus levanta Davi? Porque ele olha, não é para a aparência, para o tamanho, ele olha para o coração e ele vê no coração. Davi no coração era rei, irmão.
Ele era o que protegia a ovelha, ele salvava a ovelha, ele lutava. Muitos salmos de Davi foi escrito aqui, ó, nesse momento, no pasto, atrás de ovelha, no meio do mato, com perna riscada de mato. É aqui que ele escreveu muitos dos seus salmos. Então Deus está dizendo para Samuel: olha, não olhe para a aparência, o tamanho, não, mais importante é o coração dele, amém? Deus escolhe pelo coração, amém? Olha que interessante, irmão, olha para mim, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer para você o seguinte, olha aqui para mim, ó, Deus escolheu você pelo seu coração. E tem gente aqui, pastor, mas eu queria ajudar, o coração, o seu coração, irmão, seu coração, pastor, eu amo ajudar as pessoas, eu amo sair entregando comida, ai pastor, eu gosto de, irmão, nós temos uma cesta básica ali, tem um lugar só para você, seu coração. Irmão, eu falo para você, eu amo pregar, minha paixão é os meus 10 segundos, pregar, eu não preciso de altar para isso. O altar é consequência só. Porque qualquer lugar que alguém, você prega, para se deixar, irmão, só Jesus. É claro que eu nunca vou me meter, irmão, eu espero, né? Tem que pedir, né? Sabe, abrir a porta, né, irmão? Não posso arrombar. Mas eu amo, e eu sei, meu coração é para isso. Você tem um coração, Deus escolheu você por causa do seu coração. Você só precisa entender o que Deus espera de você. E olha que interessante, hoje eu quero explicar para vocês 3 coisas importantes. O que nós precisamos entender hoje, segundo o que nós estamos conversando? Quando Deus escolhe. Nós precisamos entender, primeiro, como Deus escolhe. Segundo, quem Deus escolhe. E terceiro, o que acontece quando Deus escolhe. Amém? Então, eu quero que você entenda o primeiro, que significa como Deus escolhe. Como Deus escolhe alguém? Como é que você sabe, pastor? Como é que eu sei que Deus me escolheu? Irmão, primeira coisa que você precisa ter em mente é: Deus escolhe de maneira soberana. No verso 16:1, nós já lemos, eu vou ler de novo, você vai perceber isso. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha aí, ó, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Por quê? Porque dentre os seus filhos, me tenho provido de um rei. Eu já escolhi. Sabe o que significa isso aqui, irmão? Soberania de Deus. Deus escolheu Davi. Deus escolheu você. Irmão, pastor, será? Não é será, irmão. Deus te escolheu e ponto. Amém? Olha aí, soberania de Deus. O que significa soberania? É um conceito teológico central de que Deus, como Criador, possui, olha que interessante, o que significa soberania, ele possui autoridade, poder e controle supremo sobre todo o universo, conduzindo a história e os destinos segundo a sua vontade. Isso é soberania. O seu destino está traçado. Você vai fazer o que você quer, você vai pular carnaval. Pastor, pulei, pastor, carnaval. Ih, pastor, tomei todas. Isso, continua. Mas saiba que Deus é soberano. Deus te escolheu. E mais cedo ou mais tarde, você vai ver a mão dele sobre sua vida. Amém? E nem estou querendo colocar medo, não sei, mas já colocando. Jeremias 1:5, olha como isso fica muito claro, irmão. Deus é soberano, é Ele quem escolhe.
E ponto final. Pastor, mas eu não tenho nada, né? A gente ora assim, né? Mas pastor, o que eu tenho de bom? Não tenho nada de bom. Ninguém tem, nem eu e você, irmão. Eu brinco dizendo assim, brinco, mas é uma verdade, tá? Nós é ruim. Irmão, a gente é mal. Na nossa essência humana somos mal. E não tem como mudar, somos humanos. Ai pastor, mas eu sou tão ruim. Olha aqui para mim, mas isso não é critério para que Deus escolha alguém ou rejeite alguém. Amém? Porque todos são maus, irmão. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, ele vai dizer assim, ó, todos pecaram, não tem ninguém santo, não tem ninguém que não peque, não tem ninguém que não erre, não tem ninguém que não fale, e a gente às vezes tem muito isso, irmão, a gente às vezes tira a falha dos outros, né, a gente faz isso, irmão, a nossa maldade é essa, olha que interessante, eu vejo maldade, irmão, eu vejo maldade, a maldade, só para você entender, devo para todo mundo, passo a perna em todo mundo, mas aí quando eu vejo alguém que faz a mesma coisa, aí fulano, você não presta não, você passa a perna em todo mundo, eu sou pior. Mas a minha maldade faz isso. Não faz? Porque na nossa essência somos maus, todos pecaram. Todos, sem exceção, irmão. Não tem uns que pinta de santo em cima do... Não é, irmão. Pecador, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós estamos no pecado, ninguém é diferente, então não é isso que conduz à escolha, não é isso que determina a escolha, porque todos nós somos assim. Jeremias capítulo 1, verso 5, olha o que Deus diz para o Jeremias, ele diz assim, ó, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que eu formasse você, eu já sabia quem você era, eu já tinha separado, escolhido você, Jeremias, olha aí, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Irmão, olha aqui para mim, você não estava nem na barriga da mãe, Deus já sabia quem você era, Ele já tinha escolhido você, Ele já tinha um propósito para a sua vida, Ele já tinha uma data marcada para você nascer, Ele já tem a sua vida traçada, irmão, sabe, você pode até fugir um pouquinho do prumo, mas Ele já tem tudo no controle, Ele é soberano, amém? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é, pastor, mas eu sou escolhido como? Pela soberania de Deus. Deus decidiu, não é porque você é bom, não é porque você é fantástico, porque você é lindo, nada disso, irmão, nada dessas coisas. É porque Ele decidiu. É porque Ele colocou um coração em você, que Ele sabe que Ele pôs em você. Amém? E ponto. Bom, porque tem gente, por exemplo, eu já atendi mulheres na igreja assim, pastor, ora pelo meu marido, a mulher, pastor, é um ótimo marido, um excelente pai, trabalhador, pastor, conheço ele há 30 anos, estamos casados há 30 anos, pastor, eu nunca vi esse homem faltar um dia do serviço. Aí no final ela vira assim, pastor, mas ele bebe. Percebe que o cara tem qualidades? Lembra do Naamã? Segundo Reis 5, irmão, o Naamã descreve a gente. Quem é o Naamã? Nós somos o Naamã. Olha o Naamã, chefe do rei da Síria, o cara estimado pelo rei, através dele Deus tinha dado livramento àquele povo. Irmão, o homem era chefe do exército, o cara era o cara. No final, a Bíblia diz assim, porém leproso. Agora olha para mim, quem aqui não tem uma lepra? Você entende o que eu estou falando? Quem aqui não tem uma lepra, irmão? Irmão, você vai pegar gente, por exemplo, irmão, o coração não é dele. Tem gente aqui, olha aqui, se for preciso tira do corpo para dar para o outro. Mas de vez em quando ele é nervoso. Dá uns estresse, dá um piti. Não tem, irmão. Irmão, coração que não cabe dentro dele, não cabe dentro dele. Só que, às vezes, fala demais. Né?
Tem um pastor, gente boa, defende os seus, briguento, mas defende o seu até debaixo d'água. Por quê? Porque a gente olha muito só para o defeito e nós esquecemos as qualidades. Irmão, Deus conhece a qualidade que há em você, aquilo que tem de bom em você. O problema é que você não sabe disso. Por isso Deus diz para você nessa noite: eu te escolhi. É a minha escolha. Mas pastor, mas eu sou birrenta. Mas pastor, Deus sabe. Você acha que Deus não sabe? Você acha que isso é surpresa para Deus? Deus sabe que você é chato de vez em quando. Brincadeira. Deus sabe, irmão, que você é estressado. Porque tem gente assim, não tem, irmão? Pastor, tranquilo em casa, tranquilo no trabalho, mas ele pegou o carro, ele vira o giraia. Fica nervoso com tudo. Mas você olha para ele, tem um coração bom, uma vida, é uma bênção. Amém? Soberania de Deus. Tudo bem até aqui? Vamos lá, irmão. E quem Deus escolhe? Pastor, se é uma escolha de Deus, amém, Ele escolhe, Ele determina. Então quem que Deus decide escolher? Vamos lá? 1 Samuel 16, capítulo 16, no verso 11, põe para mim lá, 1 Samuel 16, 11. Eu vou lendo aqui, depois ela coloca aqui, irmão. Nesse verso diz assim, ó: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, porque passaram-se os 7, e Deus não tocou, não falou com Samuel, olha esse. E o Samuel está assim, mas peraí, só esses filhos, acabaram-se os jovens? E disse a resposta do pai, olha a resposta de Jessé, irmão: ainda falta o quê? Falta o quê, irmão? Eu vou ler de novo, para a gente destacar a frase. Olha a frase como ela é importante. Diz assim, e disse, olha o que ele vai dizer: ainda falta quem, irmãos? Duas coisas eu vejo dentro do texto. Primeiro, eu vejo Davi sendo esquecido. Depois que ele lembra, tem o menor, tem mais um, tem um caçula, está lá no meio do mato. E sabe outra coisa que eu vejo aqui, irmão, que é também uma questão que a gente precisa entender? Primeiro, Davi é esquecido. Irmão, tem pastores que chegam a dizer que Davi era um filho rejeitado. Hoje se tem uma teoria, quero estudar um pouquinho mais sobre isso agora para mim entender de fato. Hoje tem uma teoria que Davi nem era filho da mesma mãe que os outros irmãos. Estão dizendo que parece que Davi era fruto de um relacionamento extraconjugal. Tá tendo estudo sobre isso. E tem gente já afirmando que Davi era um filho fora do casamento. Então, irmão, rejeitado. Olha que interessante, esquecido e ainda visto como o menor. Vou traduzir, irmão. Deus escolhe os improváveis. Aquele que você fala assim, não vai dar nada, vai virar alguma coisa, irmão. Repara, olha aqui para mim, eu vou tirar um pouquinho da caixinha e vou tranquilizar o coração de algumas mães. Mãe, talvez aquele filho que você fala assim, isso aqui não vai dar nada, talvez vai ser o melhor filho que você tem. Por quê? Porque Deus, irmão, de uma forma bem soberana, Ele gosta de escolher aqueles que você faz, não, isso aqui, não, isso aqui, não, vai dar nada isso aqui não. Talvez eu tinha que colocar aqui hoje um espelho, irmão. Acho que eu devia ter colocado um espelho grande aqui, para você olhar para o improvável. Amém? Deus faz isso. Davi não foi chamado para a reunião. Olha o que Davi era. Ele era considerado o menor, o esquecido e o improvável.
Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 27, ele diz assim, olha o que Paulo diz à igreja de Corinto, só para você ter uma ideia, irmão, aí eu vou dar uma pincelada rapidinha nessa igreja. Ele diz assim, ó: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha, irmão, olha a questão e a direção de Deus. Percebe? Para você ter uma ideia, irmão, a igreja de Corinto era uma das piores igrejas que existiam. Eu acho, talvez, que seja, irmão, que seria de fato, acho que a pior igreja que você pode ver, uma igreja, era a igreja de Corinto. Por quê? A igreja de Corinto era cheia de conflitos e orgulho, irmão. Era uma igreja problemática. Você tem uma ideia? Olha o que tinha na igreja de Corinto, irmão. Filho que dormia com a mulher do pai, dentro da igreja. Você tem ideia disso? Eles eram contenciosos, briguentos. Havia dissensão, separação, irmão, havia, sabe, divisão entre eles. Você vai encontrar Paulo dizendo nessa carta, um diz, eu sou de Apolo, o outro diz, eu sou de Paulo. Irmão, você vai ver Paulo brigando por isso. Irmão, a igreja de Corinto era assim. Às vezes a gente olha para dentro da igreja e fala, nossa pastor, mas a igreja tem um monte de problema, olha aqui para mim. Toda a igreja tinha problema, irmão, e a de Corinto era a pior das igrejas. Era uma igreja que tinha separação. Olha que interessante. Tinha um povo que, não, eu prefiro o Fernando. Ah, não, eu prefiro o Eduardo. Havia dentro da igreja isso. E a gente vai virar e vai dizer, vai condenar a igreja assim, tá vendo? Essa igreja não presta. Aí vem o Paulo e diz assim, não façam isso, não falem isso. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas. Irmão, Deus pega o improvável e transforma. Amém? E assim, só para situar você, eu estou pregando e falando sobre você. Você é o improvável. Deus escolheu você. Olha que interessante, eu faço um destaque aqui nessa mensagem hoje. Quem Deus escolhe? Eu coloco assim, destaque meu, tá? Destaque meu, ó. Pastores de ovelhas para serem reis. Davi. Pescadores simples, sem cultura, não eram cultos, não sabiam falar, para serem apóstolos. Perseguidores, né? Paulo, para serem missionários. Você quer ver outros exemplos? Olha que exemplo, irmão. Exemplos: Moisés, fugitivo e inseguro. Deus escolheu Moisés. Davi, pastor de ovelhas, esquecido, rejeitado. Pedro, impulsivo. Paulo de Tarso, perseguidor da igreja. Deus escolhe os improváveis. E eu fico com uma frase muito conhecida nossa, uma frase clichê, mas não estou nem aí. Eu fico com essa frase para terminar esse segundo ponto. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita. Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus. 3. Quando Deus escolhe, Ele prepara o escolhido. Davi foi ungido no capítulo 16, irmãos. Nesse capítulo ele recebe uma unção no meio dos irmãos. Mas um fato que você precisa entender, que Davi não sentou no trono em seguida. Deus não unge Davi, irmãos, e em seguida diz, agora você pode ir para Jerusalém, vai lá, senta lá, tira o Saul, fala para ele sair, para ele tirar, pegar o banquinho e vazar, que agora você é o rei. Não fez isso, irmão. O Davi, ele é ungido por volta entre 17 e 18 anos, e ele só vai se assentar no trono aos 30. O que eu quero que você perceba, irmão? Que entre os 17 e 18 até os 30 existe um espaço de tempo. E como se chama esse espaço de tempo? Preparação.
Todo escolhido passa por essa etapa. Davi foi ungido no capítulo 16, mas não começou a reinar nesse instante. Eu estou falando de gente que tem problema. Pastor, Deus me chamou para fazer algo, seja aqui dentro ou lá fora, tá, irmão? Não fique preso aqui dentro, não. Pastor, Deus me escolheu para ser um grande empresário. Olha aqui para mim, Deus ungiu você e talvez você está vivendo a pior fase da sua vida. Pastor, mas Deus me chamou, me ungiu e eu tinha dinheiro antes da unção. A unção caiu, o dinheiro foi embora. Aconteceu, pastor? Aconteceu que agora vai começar as lições, a preparação. Deus vai preparar você para casar. Deus vai preparar você para assumir um chamado, um ministério. Deus vai preparar você para assumir um importante cargo lá fora, porque você vai dar testemunho lá fora, você vai sentar entre grandes lá fora, mas Deus precisa preparar você para isso. Existe um espaço de tempo chamado preparação. Olha que interessante, entre a unção e o palácio houve na vida de Davi campo, sabe, onde ele cuidava das ovelhas, houve gigantes, houve perseguições, houve cavernas. Você olhar para a vida do Davi, irmão, antes dele se assentar no trono e ser rei, ele passou por todas essas coisas. Ele continuou pastoreando no campo as ovelhas, ele continuou correndo no meio do mato, cuidando das ovelhas, sabe, espantando leões, espantando ursos, lutando contra gigantes, irmão, perseguido por Saul. Irmão, esse cara passou todas essas coisas. Por quê? Porque Deus estava preparando. Salmo 78, nos versos 70 ao 72, diz assim, olha o que ele mesmo diz, o Davi. Ele diz assim, ó, também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. 71, de após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, a Israel, a sua herança. 72, assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Ele passou por tudo isso, irmão. A gente chora às vezes. Olha aqui para mim, não é pecado chorar não, chora mesmo, amém? Jesus chorou, quem é a gente? Chora, às vezes é doer, irmão. Tem uma música linda, depois eu coloco nos grupos lá, vocês passam lá, uma música do Davi Sasser, até acho que ela é recente, irmão. Ele fala mais ou menos assim, doeu, eu estava te moldando, eu sei que doeu. Irmão, ele trata disso, dói. Chegar aonde Deus quer que a gente chegue dói, porque Deus vai ferir você, Deus vai preparar você, você vai ser traído. Irmão, quem é que não é? Você vai ser traído, você vai ser enganado, você vai se encontrar em alguns momentos sem ninguém, sozinho, dentro de uma caverna, dizendo, não quero morrer. Você vai passar por todas essas coisas. Por quê? Porque antes de você chegar, Deus prepara você. Deus vai preparar você. Repare, irmão, a vida que você leva, irmão. Você nunca parou para perceber? Você nunca virou e disse assim, mas caramba, só eu? Parece que é só comigo. Você nunca chegou a essa conclusão? Pastor, eu acho que não, acho que é coisa da minha cabeça. Parece que é só comigo, mas é coisa da minha cabeça. Não é não, olha aqui para mim, ó. Deus te escolheu e está te preparando. E vai nos preparar. Eu creio, irmão, Deus está me preparando. O que Deus tem para mim, irmão, vocês não têm ideia. Aqui. E nem eu tenho ideia. Eu choro, que dói, é ruim, mas Deus está preparando a gente. Saiba que Deus está nos preparando para fazermos o que Ele decidiu, para o que nos escolheu, pelo propósito eterno. Estou terminando, prometo. Escute isso. Davi era invisível para a sua família, mas era visto por Deus. E talvez hoje você esteja no campo, no anonimato,
subestimado e esquecido. Mas não se esqueça, Deus te escolheu.